E aí, pessoal, às vezes as melhores lições de empreendedorismo, de economia, vêm de exemplos muito pequenos, porque fica mais fácil da gente entender. Vou contar a história aqui da padaria, da pequena padaria chamada Feita à Mão. Conheço os donos, eles têm uma técnica que foi desenvolvida com muito carinho, muito trabalho, para fazer pães incríveis, pães orgânicos que você fica louco ou louca de provar. E não são pães baratos, custa R$ 15, um pão italiano, R$ 12 a baguete. E apesar desse preço relativamente alto, eu já passei dezenas de vezes por essa padaria e toda vez tem fila na porta. Não para de ter gente fazendo fila para comprar esse pão. Isso nos leva para uma coisa muito interessante, né? Que você pode ter mil materiais de marketing, mil apresentações e PowerPoints e modismos, mas nada substitui você ter um espetacular produto com uma espetacular qualidade. Não fazem propaganda, quase não tem divulgação, simplesmente boca a boca, pessoas comendo um pão incrível, saindo felizes e recomendando para outras pessoas. Isso nos leva também para uma lição muito importante sobre economia. No fundo, se você quiser entender o que é o tal do livre mercado, liberdade econômica, livre mercado, essas palavras aí todas, basta olhar para essa padaria. Porque se você for pensar, no fundo, só existem dois jeitos de você conseguir alguma coisa que você queira. O primeiro jeito é a troca. Você dá alguma coisa de valor e recebe alguma coisa de valor. E o segundo jeito é a violência. Podem me contar aí se teve alguma outra, de tudo que eu estudei da história humana, não tem outro jeito. Ou troca ou violência. Vamos pensar um pouco na troca nesse caso. O dono da padaria acorda bem cedinho, lá, sei lá, 4 da manhã, faz com todo carinho aqueles pães que só ele sabe fazer, coloca na vitrine, aquela vitrine bonita, caseira, pequenininha, convidativa, e as pessoas vão lá e entregam seus R$ 15 no bolso, de livre e espontânea vontade, não tem nenhuma obrigação, não tem nenhuma força, não tem coerção, as pessoas dão os R$ 15, que é o valor que elas têm, em troca de um pão, sabendo que isso vai deixar elas mais satisfeitas. Porque se não fosse deixar mais satisfeita, ela simplesmente não compraria. Não tem ninguém obrigando os consumidores a ir lá fazer fila na porta. Da parte do padeiro, ele faz o seu pão, tem o seu custo, e troca esses pães por R$ 15, sabendo que com isso ele vai ter o lucro dele, que vai sustentar a família dele, que vai permitir ele pagar os salários, reinvestir na padaria. Então essa é a essência da troca, ela é livre por natureza. Ela deixa sempre, obrigatoriamente, as duas partes melhores, mais satisfeitas, mais felizes do que quando entrou. Porque se alguma das partes não estiver mais feliz, ela simplesmente não vai fazer a troca. Quando você vai na feira comprar tomate, ninguém vai te obrigando a comprar tomate. Se você for cortar o cabelo no salão A, ninguém vai te obrigando, você pode ir no B, no C, no D. A outra forma é a violência, seja ela feita pelo bandido da esquina, que ele aponta uma arma na tua cabeça e fala, me dá seus R$ 15, ou tudo que você tem, né? Senão você vai ser morto, ou por gangues organizadas, ou muitas vezes pelo próprio Estado. O Estado tem um monopólio da força violenta, é o único que tem o direito legal, legítimo, de ter as armas, né? Todas as armas, toda a força, toda a máquina de juízes, desembargadores, policiais, investigadores. Essa é uma máquina que não é voluntária, né? Você não pode chegar e falar, eu não gostaria de participar, não estou a fim de pagar imposto hoje, ou não quero cumprir tal e tal obrigação, né? Essa é a força do Estado. E muitas vezes a violência vem de uma mistura de Estado e entes privados, como por exemplo quando o Estado destrói o livre comércio, destrói a concorrência, destrói a livre iniciativa e escolhe empresários queridinhos para ganhar o jogo, né? Então ele age como aquele árbitro corrupto que fala o seguinte, eu vou deixar esse cara ganhar o jogo. E aí cria leis para beneficiar aquele empresário, verbas, dinheiro barato, vantagens, para esmagar a concorrência, fazer com que aquele queridinho do governo seja o ganhador e controle todo o mercado. Isso é, longe de ser o verdadeiro capitalismo, isso é exatamente o oposto. É um regime econômico de Estado, é um regime econômico de amigos. Na prática, são apenas duas formas semelhantes de controle estatal sobre a economia. Um é o socialismo direto, em que o Estado é dono das empresas, né? Nominalmente, ele tem todas as empresas, são todas estatais, todo mundo é funcionário público, e quem manda são os capangas da gangue que tiver no poder naquele momento. E enriquecem, claro, em benefício próprio, ninguém é de ferro, né? E o outro é um regime também controlado pelo Estado, mas em que ele vai nomeando amigos para se encastelar nos pontos mais estratégicos do poder. Alguns países que têm muita participação de amigos do poder, México, a Rússia e, claro, o Brasil. E o que a gente já sabe que comprovadamente funciona para que um país vá para frente? Menos desemprego, mais prosperidade, menos sofrimento do povo. Tem que lembrar, voltando aí, para a nossa pequena padaria. Um país com liberdade econômica, com competição, com dezenas e dezenas de empresas brigando pelo consumidor, querendo baixar os custos, fazer produto melhor, produto com carinho, com qualidade, competindo também no preço. Isso é um motor comprovado, eterno, de prosperidade. Tanto é que a gente vê que nos índices de liberdade econômica são justamente os países mais livres, mais capitalistas, com mais livre mercado, que a população é mais desenvolvida, né? Países como Suíça, Noruega, Nova Zelândia, Canadá, países que estão no topo do ranking de bem-estar, longa expectativa de vida, índices de educação e saúde altos, prosperidade, desemprego baixo, e claro, são países que têm a maior liberdade econômica do planeta. Então isso fica de lição para nós na hora de decidirmos o que a gente deseja para o nosso país. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.